porque a gente tem uma entrevista importante aqui no Bastidores CNN. A gente tem a honra de receber o governador do Amapá, Clécio Luiz. Boa tarde, governador. Seja bem-vindo ao Bastidores CNN. Eu gostaria de começar a nossa conversa olhando também para o cenário internacional. O Amapá está muito próximo da Guiana e da região de Essequibo, onde você tem uma promessa de campanha do ditador Nicolás Maduro de invadi-la. Como o senhor viu a posse para mais um mandato de Nicolás Maduro em uma eleição visivelmente fraudada e como pode ameaçar a estabilidade política da região? Bom, primeiro, boa tarde, Uribe, boa tarde a todos que estão na bancada, a todos que estão nos vendo. Bom, a nossa posição aqui é muito clara, né? É uma eleição muito conturbada, ilegítima, um processo que vem se agravando, né, para uma ditadura, avançou rapidamente para uma ditadura mesmo, e nós não concordamos. E lamentamos muito porque a Amazônia, embora o estado do Amapá não esteja tão perto quanto muitos acham que fique da Venezuela, mas afeta toda a região. Essa região do contestado aí entre a Guiana, a República da Guiana e a Venezuela, que é muito antiga, né, e que agora se aguçou por conta do petróleo, é uma região que precisa ter paz para gerar desenvolvimento. E nós aqui no Amapá, quando falamos em desenvolvimento regional, nós falamos da Amazônia brasileira, mas falamos também de uma conexão muito importante, que poucos conhecem, viu? Que é a conexão com as demais Guianas, né? Com a Guiana Francesa, que é a nossa vizinha, 700 quilômetros de fronteira, a maior fronteira da França é aqui no Brasil com o Amapá. Depois, a segunda fronteira com o Suriname, uma fronteira pequena de 52 quilômetros, mas também muito importante. E mais à frente, a República da Guiana. E mais à frente um pouquinho, a Venezuela. Isso é o que a gente chamava antigamente das Guianas, vindo de cima para baixo, a Venezuela, a Guiana espanhola, a Guiana inglesa, a holandesa, a francesa e a nossa, aqui no Amapá, que seria a portuguesa. Essa é uma região muito importante, estratégica para a gente, não só pelo petróleo, mas pelas conexões que pode fazer com o resto da América Latina e, no nosso caso específico, conexões com a Europa. Quando a Venezuela apresenta um quadro tão grave em relação à sua democracia e todos os efeitos colaterais negativos que vem dessa falta de democracia ou de um regime que é ditador, logicamente que afeta em vários sentidos. O comércio, afeta a questão da migração, também é o maior ponto de entrada do Brasil de imigrantes venezuelanos, é um estado da Amazônia, pequeno também, com dificuldades, que é Roraima. Então, eu vejo com muita preocupação e a nossa posição é muito firme de que é um regime que se tornou ilegítimo ao longo do tempo. Governador, o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, chegou a falar recentemente que deve acontecer em breve a liberação da exploração da foz do rio Amazonas, do grande contingente de petróleo que tem nessa região. O senhor acredita que em breve será liberado? E quais são os avanços que o senhor acredita no desenvolvimento do Amapá e do Brasil por inteiro? Bom, primeiro sim, acredito que vai ser liberado em breve. Mas o breve para a gente não é algo que a gente possa ficar aguardando de braços cruzados, né? O breve tem que ser agora, tem que ser esse mês. Por que eu respondo dessa forma? Porque tudo que foi pedido pelo IBAMA, a Petrobras já respondeu ou já fez. Falta um único item, último item, que poderia perfeitamente ter sido colocado como condicionante, que é a construção de um segundo hospital de fauna. O que é isso, Uribe? É uma unidade que vai receber animais, caso um dia aconteça, nós esperamos que nunca seja necessário, receba animais atingidos por um derramamento, por exemplo, entendeu? Por algum acidente produzido pela exploração ou pela produção de petróleo e gás. Então, falta esse único item, esse último item, e que poderia, eu repito, ao meu ver, já ter sido colocado como uma condicionante para que o Estado brasileiro e a Petrobras pudessem avançar. Olha só, em que pesem as polêmicas ou as falsas polêmicas, é bom dizer o seguinte: primeiro, quem licitou esses blocos foi o próprio governo brasileiro através da sua Agência Nacional de Petróleo. Esse mesmo Estado que licitou tem o dever de licenciar dentro das regras brasileiras. Ponto 1, né? 2, tudo que foi solicitado já foi feito. Os pontos pendentes já foram ajustados. Nós não queremos apenas ficar à mercê do tempo ou de medidas protelatórias, ou que se diga, esse ano é ano de COP, por exemplo, né? Então, vamos deixar para o ano que vem. Porque nós queremos fazer as fases iniciais.
Pouca gente sabe também que essas fases iniciais, que a gente chama de exploração ou fase exploratória, é, na verdade, pesquisa e simulação. Então, simulações de acidente, que é muito importante para ter um plano de pronta resposta, e as primeiras perfurações já autorizadas pelo leilão, para que a gente possa fazer, durante algum tempo, pesquisa. Pesquisar a quantidade, pesquisar que tipo de petróleo, que tudo indica que seja um petróleo muito bom, comparado com o petróleo da Venezuela, inclusive, petróleo da Guiana e do Suriname. São petróleos de bacias de altíssima qualidade petrolífica, inclusive, por alguns técnicos, pode ser chamado de petróleo verde, ele queima menos monóxido de carbono quando é posto a queima. É importante lembrar também que nem todo petróleo serve para queima. E um outro fator que quero incluir nesse debate, Uribe, é o seguinte: o Amapá, ele fez todos os seus deveres de casa como estado brasileiro mais preservado do Brasil. Nós temos 97% da nossa cobertura vegetal preservada. Nós somos o estado mais protegido. 73,5% do nosso território está protegido por algum tipo de unidade de proteção legal, seja Parque Nacional ou Parque de Floresta Tropical do mundo está aqui. São quase 4 milhões de hectares só de um parque, fora as demais reservas, etc, etc. Nós fomos o primeiro estado a demarcar todas as suas áreas indígenas sem nenhum conflito e assim permanecem até hoje. Nós não temos um histórico de trabalho escravo ou análogo à escravidão, não temos histórico de conflitos entre produtores indígenas, produtores quilombolas, etc. Então, fizemos todos os deveres de casa e temos com isso os melhores indicadores ambientais do Brasil e talvez do planeta. Então, nós queremos, diante desse quadro bom e diante desses altos indicadores ambientais, nós queremos também produzir agora riqueza para o nosso povo. Porque, às vezes, Uribe, quando a gente pensa em Amazônia, a gente pensa na imagem, uma imagem linda que deve ser preservada, tá? Que é da nossa floresta linda, nas copas das árvores, nos rios sinuosos, né? A gente pensa muito nisso. Mas esquece que debaixo das copas dessas árvores moram pessoas, famílias, comunidades inteiras, invariavelmente na pobreza. Então, eu estou querendo dizer aqui que o petróleo vai salvar todo mundo? Não, mas o petróleo vai ser mais uma matriz econômica diferente, que feita com toda a racionalidade, com todos os cuidados, cumprindo todos os critérios ambientais rigorosos que são, porque a extração de petróleo é uma das atividades mais reguladas do planeta. Ela vai produzir um novo tipo de matriz econômica que vai nos ajudar, inclusive, a manter a floresta em pé e viva para sempre. Isso somado ao financiamento de outras cadeias produtivas importantes, para que a gente possa manter essa marca, manter esses indicadores. O que eu estou dizendo com isso? Temos os melhores indicadores ambientais possíveis, queremos mantê-los, temos muito orgulho deles, mas queremos que esses indicadores ambientais possam puxar para cima os nossos indicadores sociais e econômicos, que não são bons. Embora a gente tenha um cenário nos últimos anos de bastante melhora, nós somos, por exemplo, o estado que mais gerou emprego formal no Brasil, proporcionalmente. Mas ainda é um processo lento e nós podemos otimizar esse processo tendo uma nova fonte de financiamento, que é o petróleo.